Bom dia, meus queridos irmãos. Eu gostaria de rapidamente desejar a todos boas férias e eu quero falar com vocês sobre este livro que começamos a entregar na quarta-feira para quem foi. Então ainda falta entregar para a Vera, para o João e para a Elis. Os outros irmãos já receberam, todos estavam lá na quarta-feira passada. Este livro, A Obsessão e o Movimento Espírita. Eu vou entregar para o João e para a Elis no domingo e para a Vera Lúcia Santos também. Eu vou até um pulinho lá na casa dela no domingo. Este livro, meus irmãos, é uma coletânea de 7 livros do Divaldo Franco com o Manuel Filomeno de Miranda, preparado pelo Alírio Cerqueira Filho, lá da Federação Espírita do Mato Grosso. O Alírio é um grande explicador da doutrina, meus irmãos. E o que ele faz aqui? A obsessão e o movimento espírita. Ele pega 7 livros do Divaldo com o Manuel Filomeno de Miranda, que esse Manuel Filomeno de Miranda é um especialista em estudo da obsessão, ele tem 19 livros sobre o tema, e ele então pega 7 obras dele e separa os casos em que ele relata obsessão na equipe mediúnica e em casas espíritas. E lá no final ele apresenta. Então, quem já tem o livro, olha no sumário ali, são 13 capítulos. O último capítulo são recursos terapêuticos para a superação da obsessão pelos trabalhadores da Casa Espírita da Reunião Mediúnica. Tudo retirado dos livros Aconselhamento dos Espíritos Superiores, meus irmãos. Então, é um livro espetacular. Eu já terminei de ler ele nas minhas férias. As nossas férias ainda estão no meio. Então, eu gostaria muito que vocês conseguissem olhar e tudo que a gente conversou e abordou durante o ano todo sobre obsessão, a nossa preocupação para que isso nunca mais aconteça na nossa casa espírita, como aconteceu, né, que deu aquele estouro e dividiu, separou, desagregou, enfim, tudo que aconteceu, meus irmãos. E nós estamos imbuídos dessa vontade muito firme de evitar que isso aconteça. Então, ali você vê tudo que acontece no plano espiritual, do ponto de vista do plano espiritual, tem aqui abordagens espetaculares, meus irmãos. Aqui, olhando no sumário, né, que é a lista de temas, ele fala, por exemplo, a trama das trevas é um plano para desarticular as casas espíritas, capítulo 6, em que eles dizem que vão subjugar, vão obsediar os trabalhadores da casa espírita com as legítimas verdades, que é a dominação pelo sexo, pelo poder, pelo dinheiro e pelo narcisismo, que é a prepotência, orgulho e vaidade. E ele traz casos que aconteceu nas casas espíritas. Depois ele mostra casas espíritas que conseguiram criar um ambiente de defesa. Relata como funciona a casa espírita que tem uma defesa, que os trabalhadores estão vigilantes e em oração, que eu entendo que é o nosso caso. Então, você vai ler aqui como é que é. Isso aqui está no capítulo 12, não, no capítulo 12, exatamente. Aliás, 11, exemplo de resistência às 4 legítimas verdades nas casas espíritas, capítulo 11. Tem ali um relato que é a nossa casa espírita, onde a gente está preocupado, trabalhando, estudando, para não cair nessas más tendências. E no capítulo 13, ele tem recursos terapêuticos para a superação da obsessão, que ele tem ali ajuda espiritual durante o sono, meus irmãos. Olha,
não dá para deixar de ler, tá? Vale a pena. Eu fiquei muito encantado com o livro e logo comprei. Na verdade, comprei para vocês no dia 28 de dezembro e recebi ontem. Aliás, recebi na quarta-feira de manhã e aí levei à tarde. Hoje é sexta-feira, tá? Então é isso que eu queria dizer para quem já recebeu. Recomendo. Eu sei que vocês têm outras leituras, né? Sei o Cristiano, a, a, que eu já entreguei para o Cristiano, para a Romilda, para a Marli e para o Paulo. Sei que vocês têm outras leituras, mas, meus irmãos, priorizem essa aqui, porque é a nossa grande luta. A nossa grande luta é o conhecimento que liberta. Conhecimento que liberta. Conhecer a verdade e a verdade te libertará. Esse é o conhecimento que liberta, tá? Meus irmãos queridos, muito obrigado. Um abraço para vocês, boas férias. Apareçam lá na quarta-feira para orar com a gente. Está sendo tão gostoso, tão agradável a roda de conversa. A gente tem chamado de evangelho terapia. E tem alguns depoimentos incríveis assim do pessoal que vem. Bem legal, tá? Vale a pena. Um abraço, meus irmãos.